Bom, pessoal, retomando então as nossas aulas, a gente vai agora tratar daquilo que ficou no período pré-pandemia, que foi uma revisão do século XIX, sobretudo da Europa, e a gente vai discutir algumas ideias que estão no livro que vocês leram nesse período da pandemia, pelo menos que eu indiquei uma parte, um capítulo, de um autor chamado Eric Hobsbawm. O título do livro é A Era dos Impérios, vocês já estão por dentro, e eu vou explicar um pouquinho agora, a partir da obra que ele escreveu, o que está em jogo, né, do que exatamente ele fala nos 3 primeiros volumes dessa obra, sendo que vocês leram um capítulo do 3º volume. Então vamos lá. O Eric Hobsbawm ele trata da seguinte ideia. Ele traça uma linha cronológica, claro que de uma maneira não tão rigorosa assim, mas vai mais ou menos daqui, de 1789 até 1914, ou seja, ele entende que da Revolução Francesa, iniciada em 1789, até o início da Primeira Guerra Mundial, nós temos uma conjuntura histórica que ele chama de longo século XIX, ou seja, uma série de características em comum que vão se desenvolvendo do finalzinho do século XVIII até o começo do século XX. Uma ordem internacional, intercontinental, liderada pelos países europeus, vai se estabelecer. É uma espécie de globalização na sua fase inicial, né, muito parecida com a que temos hoje, mas, enfim, no estágio inicial, que vai começar então a ser levada para todos os cantos da Terra. Vamos identificar isso aqui com mais calma. No primeiro volume dessa obra, chamado A Era das Revoluções, ele trata de 1789 até 1848. O que está em jogo aqui? Um pouco antes, nós temos em 1776 a independência das 13 colônias norte-americanas, ou seja, o início dos Estados Unidos da América. Em 1789, nós temos a Inconfidência Mineira no Brasil e vamos ter também o início da Revolução Francesa, que de todos esses eventos é aquele que vai ter a marca histórica mais sentida em todo o mundo. E a partir daí, uma série de movimentos vão começar a tomar corpo. Poderíamos falar aqui então do colapso do sistema colonial espanhol e português e da emergência das repúblicas que vão advir do antigo Império Espanhol. Nasce daí Colômbia, Venezuela, Peru, Chile, já com uma mentalidade republicana, influenciada pela Revolução Francesa. E a gente vai ter também a independência do Brasil, que vai ser fruto de um outro processo, de uma outra veia desse processo, melhor falando. Como resultado da Revolução Francesa, a França vai viver durante alguns anos dentro do regime do Império, liderado por Napoleão Bonaparte. Napoleão Bonaparte aplica a toda a Europa um plano de expansão militar da França. Ele empreende guerras que expandem o território da França. E Portugal, aliado do maior inimigo de Napoleão, a Grã-Bretanha, acaba sendo invadido. Como solução, como todos sabem, a família real portuguesa atravessa o Atlântico e se estabelece no seu principal domínio colonial, o Brasil, e estabelece a capital no Rio de Janeiro. De 1808 a 1821, o Brasil é elevado à categoria de Reino Unido, a Portugal, e vai ser daqui que as decisões sobre o Império Português, lembrando que muitas colônias ainda portuguesas existiam na África e também na Ásia, daqui essas ordens são todas colocadas. E por conta desse crescimento de importância e da divulgação de uma série de ideias do iluminismo e do princípio do século XIX, a elite brasileira vai pressionar a família real portuguesa, depois o príncipe regente, Dom Pedro de Alcântara, a fazer uma independência, totalmente diferente do processo que estava acontecendo na América Espanhola. Aqui, a elite organizou uma espécie de acordo e o filho do rei, explorador, vamos dizer assim, do território, acaba assumindo quase que naturalmente no lugar do pai. Bom, a gente vai ter na Europa também movimentos revolucionários que vão explodir em 1830 e em 1848. Em 1830, esses movimentos têm um caráter antimonárquico, predominantemente. E em 1848,
Esses movimentos eles vão ser, em sua maioria, movimentos nacionalistas de cunho republicano, que vão procurar, por exemplo, a igualdade política, voto para todos os homens, né? Voto feminino ainda não estava em questão, e aí começa uma série de guerras civis em vários países europeus. Bom, as elites desses países conseguem sufocar essas rebeliões. Um fato novo, muito importante aqui também, é a presença dos operários organizados. Os operários, sobretudo, do Reino Unido, da França e da Bélgica, os países que estão em crescimento industrial nesse momento. Os trabalhadores nas grandes cidades industriais vão se organizando aos poucos ao longo das primeiras décadas do século XIX e também vão se colocar politicamente. Uma passagem muito famosa aqui é a publicação pela Liga dos Comunistas, anteriormente é isso, Liga dos Justos, do Manifesto Comunista, ou conhecido também como Manifesto do Partido Comunista, que foi escrito por uma dupla muito conhecida de todos vocês, Karl Marx e Friedrich Engels. Bom, o que falava o Manifesto Comunista? Em linhas gerais, aquela frase conhecida: proletários de todo o mundo univos, ou seja, é na união da classe trabalhadora que essa classe vai conseguir a sua emancipação e a conquista de direitos. Bom, o que vai acontecer? Esse movimento vai ser, no primeiro momento, esmagado, contido, mas depois os trabalhadores continuam, dentro do desenvolvimento do capitalismo industrial, a sua organização. E claro que algumas ideias, algumas reivindicações burguesas, né, e populares acabam sendo incorporadas também ao vocabulário político. Bom, mais ou menos assim termina o primeiro livro do Hobsbawm. O segundo livro é chamado de A Era do Capital. O nome fala e é mais simples de entender. Entre 1848 e 1875, há um arrefecimento do domínio da burguesia perante o conjunto da sociedade europeia. O que significa isso? Significa dizer o seguinte: a burguesia industrial domina o sistema fabril, os trabalhadores vão se organizando, mas vão aceitando o trabalho dentro do sistema de fábricas. O Estado se une à burguesia para manter a ordem estabelecida e também há um período de expansão da indústria e de relativa prosperidade das indústrias, das empresas em geral. O que acontece a partir de 1875, que dá fim a esse período que ele retrata no segundo volume? Bom, a partir de 1875, o capitalismo industrial começa a entrar em crise. Por quê? Não existem mais mercados a serem expandidos na Europa e também as matérias-primas utilizadas pela indústria do período começam a sofrer uma série de dificuldades de escassez. A partir de então, faz-se necessário a expansão para outros territórios do planeta. E aí é onde os estados imperiais na Europa começam a ter maior visibilidade, maior força. A Grã-Bretanha, a França, a Itália e a Alemanha, a partir de 1871, já como blocos unificados, estados nacionais consolidados, e outros países como a Bélgica, que vai ocupar o Congo na região centro-africana, inclusive conhecido como Congo belga, vão começar uma campanha que aí sim já está dentro do livro que foi estudado, A Era dos Impérios, que vai justamente de 1875 até 1914. Bom, por que até 1914? Como eu já falei, a prática do imperialismo vai se alastrar pela África e pela Ásia. E tem um detalhe, né? O imperialismo também chega na América Latina, mas aqui quem vai organizar essa exploração são os Estados Unidos da América, até por uma questão de proximidade geográfica. Bom, ocorre a partilha da África entre as potências europeias, como eu já falei, a Bélgica fica com o Congo, a França fica com boa parte da África Ocidental, a Grã-Bretanha fica com o Egito, Sudão e vários países que hoje representam a parte sul da África, e a Itália e a Alemanha vão ficar com algumas franjas desses territórios. Bom, isso é só uma face de toda a competição que está sendo estabelecida. Nesse momento a gente tem o crescimento, a emergência e o crescimento dos nacionalismos de todo tipo, tanto de direita quanto de esquerda. Lembrando que lá atrás os proletários já vinham se organizando. Então, partidos socialistas, comunistas, ou mesmo os partidos de direita, partidos conservadores ou os liberais, começam a estabelecer programas cada vez mais pautados pelo nacionalismo econômico e político. Bom,
isso vai levar toda a opinião pública europeia a se organizar dentro desses países para a defesa dos interesses nacionais. Como essas disputas se dão